Olá, amigo do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Michel, sou instrutor aqui da Autoescola Futura e hoje eu vim trazer aqui para vocês um pouco mais de conhecimento sobre o exame prático aqui de São Bernardo, tá bom? Muito aluno fica me perguntando como que funciona o exame prático, então eu fiz um tópico básico para vocês entenderem um pouco mais sobre o exame e o direito e o dever de vocês, tudo bem? Então vamos começar pelo seguinte. O que a gente passou aqui hoje? Como que vai funcionar o exame prático? O exame prático, basicamente aqui em São Bernardo, funciona em duas etapas, baliza e percurso. Na baliza, quando nós vamos fazer, nós temos 5 minutos pela lei, tá? Para nós fazermos essa baliza, tá? E nós temos também o direito de tentar estacionar o carro dando 3 marchas ré, né? Então, a primeira etapa do exame seria a baliza, tá? Com 5 minutos para estacionar o carro dentro da vaga e direito de 3 marchas ré para estacionar o carro dentro da vaga, tá? Na baliza, pode ser feito o conserto. O examinador ele pede para você, se caso acontecer de precisar fazer o conserto, ele vai te orientar para fazer esse conserto. Porém, o examinador ele não tem obrigação de passar a aula para o aluno, para o candidato, tá? Então vai funcionar da seguinte forma. Feita a baliza, vai para o percurso. No percurso é feito o quê? É feito a parada em subida, paradas obrigatórias, tá? E no final do exame, nós temos curvas obrigatórias de direita e esquerda, né? E por último, estacionamento em meio fio, tá? Que muitos conhecem como meio fio ou sarjeta, tá? Bom, no caso aqui, pelo tópico que eu fiz é o seguinte, quais são também os deveres do instrutor? O dever do instrutor, ele entra na resolução 358 de 2010 do CONTRAN. Ele ensina o seguinte, o instrutor tem que fazer a avaliação do aluno, para que o aluno consiga passar no exame antes mesmo do aluno ir para o exame mesmo, tá? Então ele tem que fazer essa avaliação do aluno. Aqui também, no caso, o instrutor, além dessa avaliação, é muito importante o instrutor fazer essa avaliação de vocês. Por quê? Se o aluno ele chega no exame e acaba reprovando, fica ruim. O aluno paga a taxa de reprova, vai ter que fazer o exame de novo, né? Então, às vezes, o aluno está incapacitado, ou seja, a gente coloca como inapto, tá? Inapto a prestar exame prático. Então, a nossa obrigação seria, no caso, fazer a avaliação de vocês por isso também. Por isso que o instrutor ele faz a avaliação antes de ir para a prova, se o aluno está bem ou não, se precisa fazer mais aulas, tá? No caso aqui, também, nós temos o quê? As faltas do exame. Às vezes o aluno chega aqui para mim e fala, professor, como que funciona o sistema de faltas do exame? Então funciona da seguinte forma. Nós temos as faltas leves, temos as faltas médias, temos as graves e as eliminatórias. Mais ou menos dá um total de 37 faltas, tá? Nós temos aí um total de 37 faltas que o Detran faz avaliação durante esse exame. São coisas que podem acontecer, tá? Não são feitas algumas, tá? Dependendo da cidade muda, tá? Cada cidade tem o seu exame, tem a sua forma de exame, mas são um total de faltas de 37 faltas. Eu costumo passar 3 tipos de faltas que mais reprovam em São Bernardo. Então, assim, começando pela falta leve. O que seria faltas leves? Andar com o pé sob a embreagem, manter a seta do carro ligado depois de ter feito a manobra, tá? Faltas médias, 2 pontos. Deixar o motor do carro apagar, tá? Fazer uma troca de marcha incorreta. Essa pega bastante, porque às vezes o aluno faz o erro, tá? Ele faz um erro e o que acontece? De repente ele faz uma troca de marcha errada e o carro morre. Em vez de engatar, por exemplo, uma segunda marcha, ele engata uma quarta marcha. Isso dá reprovação no exame, porque o examinador ele vai constar 2 pontos por deixar o motor morrer e mais 2 pontos por errar a marcha. Então isso já daria um total de 4 pontos, tá? Bom,
Aqui também nós temos as faltas graves. Falta grave, o que eu mais passo para o aluno é a falta de sinalização. A seta. Seta é muito importante. É um sistema simples. Toda vez que o examinador falar para você, estacione, sinalize a seta para a direita, no caso, ou para a esquerda, tá? Em São Bernardo, no caso, o estacionamento é feito ao lado direito. Toda vez que o examinador falar para você, pode sair, você sinaliza para o lado esquerdo ou para o lado direito. São Bernardo, no caso, lado esquerdo, tá? Então, a seta, a falta de seta, ela dá 3 pontos. O limite do exame para vocês é de 3 pontos. Então, o que acontece? Às vezes eu falo para o aluno, o seu limite é a seta. Ou, melhor ainda, não podemos errar nada no exame. Nós temos que chegar lá preparados, tá? Então, as mais graves que acontecem são faltas leves, por exemplo, andar com o pé na embreagem, médias de 2 pontos, deixar o carro morrer, graves, falta de seta, e também temos as eliminatórias, são faltas de reprovação imediata. Aqui, eu coloquei no tópico aqui o seguinte, algumas faltas simples, que no caso seria eliminatória. Avançar sinal vermelho, tem que tomar cuidado com o semáforo na saída, tá? Tocar o carro na baliza ou as rodas na guia durante baliza ou percurso. Isso reprova também, tá bom? Então, na hora de fazer o exame, a gente tem que tomar cuidado com, principalmente, não deixar carro morrer, não esquecer a seta, tá? Não tocar na baliza e também não avançar sinal vermelho, tá bom? Bom, mais alguma coisa aqui? Nós temos também a resolução 168/2004 do CONTRAN, tá? Ela também está fazendo eles estão fazendo um novo sistema também, estão fazendo uma votação para ver se mudam essa parte de aulas, tá? As aulas práticas, se realmente mudar, as aulas vão começar de 17 aulas para 25 aulas práticas, tá? Então, aqui seria bom. Por quê? O aluno ele faria 15 aulas em percurso fechado e mais 10 aulas na rua, no trânsito. Olha que legal. Bom para o aluno, bom para vocês, os candidatos, correto? Então, a resolução ela vai alterar algumas coisas. Porém, na parte teórica, no CFC, o aluno ele tem que fazer um pouco a mais. Então, seriam 45 horas aula, no caso, básica, e depois, em média de 15 aulas a mais por categoria, no caso, se for fazer carro e moto, primeira habilitação carro e moto, o aluno faria 30 horas a mais. Então, daria 45, 50, 75 horas mais ou menos. 70 horas, 75 horas de curso, se eu não me engano. Fazendo a parte básica, tá? E depois os 2 cursos de 15 horas cada, que é o curso avançado. Avançado é próprio para a categoria de cada um de vocês, tá? E aí também teríamos uma mudança também, além desse tempo do CFC, nós teríamos também a mudança na parte teórica. O aluno, se ele fizer o exame teórico e acabar sendo reprovado, ele pode fazer a prova dentro de 5 dias novamente, como diz essa nova lei, essa nova resolução do CONTRAN. Ela vai ser alterada. E também, o que acontece? Se o aluno ele for reprovado na primeira prova, fazendo a segunda, se novamente ele for reprovado, ele terá que fazer novamente um cursinho de 5 dias novamente no CFC. Ele é obrigado a fazer essas 5 aulas novamente, tá? Então, isso daqui é só o básico para vocês terem uma noção mais aqui do que seria aqui em São Bernardo, tá bom? Aqui, no caso, essa resolução 168/2004 do CONTRAN, ela ainda está em vigor, ela está em vigor certinha, só que ela pode ser alterada, então isso está em votação ainda, tá bom, pessoal? Beleza? Outra coisa aqui, se vocês tiverem um pouco de dúvida, tá? Se vocês tiverem um pouco de dúvida, nós temos aqui também o manual do Detran, que é o manual do cidadão. Também está no site do Detran, tudo bem?
Então vocês podem entrar lá no site Detran SP, que vocês conseguem encontrar um pouquinho mais de facilidades aí para vocês e um pouco melhor sobre as faltas aí, tá bom? Obrigado aí, fiquem com Deus e um forte abraço aí do instrutor Michel e boa sorte no seu exame, tá?